Olá, gostaria de falar de um conto que está presente no livro Ficções de Jorge Luiz Borges. Tenho essa edição aqui. Esse conto, nessa edição, os contos do autor estão traduzidos. Então, é bem interessante porque e o livro também, ele tem duas partes, né? Ele é dividido em duas partes. Essa tradução aqui é de um grupo de tradutores. A tradução é de Davi Arrigucci Júnior. E assim, escolhi um conto bem interessante para falar, que é A Biblioteca de Babel. Porque assim, os contos do Borges são contos muito difíceis de decifrar. São narrativas que apresentam uma complexidade muito grande de informações, etc. Então, eu escolhi esse conto, apenas um conto para falar, chamado A Biblioteca de Babel. Então, os contos do Borges estão dentro de uma chamada literatura fantástica. Então, nesse conto A Biblioteca de Babel, por exemplo, vem uma epígrafe que ele coloca no conto, que fala de uma contemplação da variação das letras. Então a gente fica pensando, será que essa epígrafe é de um livro que existe ou um livro que o autor criou na narrativa? Então ele começa assim: o universo que outros chamam biblioteca é composto de número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos postos de ventilação no meio, cercados de balaustradas baixíssimas. Então a gente já começa a imaginar assim essa questão do Borges, da narrativa do autor, que já mostra assim, a gente já pensa na questão dos hexágonos e de uma biblioteca e da infinitude, da multiplicidade de galerias, né, que essa biblioteca. De qualquer hexágono vence os andares inferiores e superiores interminavelmente. Então a gente já começa a pensar numa biblioteca de hexágono, esse hexágono, essa biblioteca hexagonal, em que se tem uma multiplicidade e infinitude de livros e de informações. Então ele começa: eu prefiro sonhar que a superfície polida as figuras prometem o infinito. Então a biblioteca como um hexágono já começa assim. E assim, nesse conto, o Borges meio que brinca com essa questão da multiplicidade, da variação do alfabeto, das letras. Então, por exemplo, às vezes ele fala 23 letras, 22 letras do alfabeto e 25, então tem uma variação. E assim, mais tarde, outros autores vão ler o Borges, como o Ítalo Calvino, como o Perrec, e eles vão brincar com essa questão da matemática e da lógica, dessa questão da infinitude, né, dessas questões das letras nos contos e nas narrativas. Então ele fala: como todos os homens da biblioteca, viajei em minha mocidade, peregrinei em busca de um livro, talvez o catálogo dos catálogos. Então essa questão do catálogo, né, de catalogar os livros, de tentar algo que é infinito e múltiplo, tentar ordenar algo que é desordenado. Então, ele fala: a biblioteca é uma esfera cujo verdadeiro centro é qualquer hexágono e cuja circunferência é inacessível. Essa questão da inacessibilidade, né, desse grande livro ou do grande catálogo ou de uma grande biblioteca que contém, porque é a infinitude, né, a infinitude dos livros, né, assim como os números são infinitos, a biblioteca, os livros também, essa multiplicidade, essa infinitude. Então ele fala assim, na narrativa. Então ele fala: é um mero labirinto de letras, mas a penúltima página diz: o tempo. Então, assim, essa questão da biblioteca como um labirinto de letras, como uma multiplicidade, uma infinitude. Então ele fala assim que ele fala que a língua dialetal e a incompreensibilidade, né?
Então, ele cria, assim, tudo isso falta dizer verdadeira, mas 410 páginas alteráveis. Então, ele fala de livros como se fosse e letras, né, do alfabeto, em que ele mistura isso. Não há na vasta biblioteca dois livros idênticos. Então a gente fica pensando, né, numa biblioteca, será que existem os livros idênticos numa biblioteca? Porque às vezes um livro, mesmo que seja uma edição parecida, se modifica uma vírgula, um ponto, uma capa ou alguma coisa no livro é modificado. Então o conto do Borges faz a gente pensar nessas questões assim. O que os pensadores pensam sobre os livros, né? Então ele fala, quando se proclamou que a biblioteca abrangia todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Então essa ideia de que a biblioteca abrange todos os livros, né? Será que é isso mesmo? Porque é uma infinidade de livros e histórias, né? Como que uma biblioteca vai abarcar tudo isso? Então, então assim, há os que procuram oficialmente, aí falam de ele fala, segundo, cada exemplar é único e substituível, mas como biblioteca total, há sempre várias centenas de milhares de facsímiles imperfeitos, de obras que diferem entre si, a não ser por uma letra ou por uma vírgula. Então ele vai falando o que os pensadores pensam, né, sobre essa questão da biblioteca, da infinitude. Aí fala que se propôs localizar o livro, consultar um livro B, um livro C, e assim até o infinito. Então ele mostra um pouco assim essa tarefa, né, de quem lida com os livros, né, da infinitude. Com efeito, a biblioteca inclui todas as estruturas verbais e as variações que os 25 símbolos ortográficos permitem, mas nem um só disparate absoluto. Aí ele continua. Aí ele fala que não pode combinar algumas letras, e a biblioteca não tem previsto em alguma de suas línguas secretas, não encerra um sentido terrível. Falar é incorrer em tautologias. Então ele fala, acabo de escrever infinita. Não introduzir esse adjetivo por um acto retórico. Digo que não é ilógico pensar que o mundo é infinito. Provaria ao cabo de séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem. Então ele vai brincando com essa questão da biblioteca, do infinito, né? De tentar catalogar o que é da ordem do infinito, né? Ordenar o que é desordenado, catalogar o que é da ordem do infinito. E assim, os catálogos, a importância dos catálogos, né? De organização dos catálogos dos livros. Então eu achei interessante porque é um conto que, assim, há várias formas de ler esse conto do Borges, há várias formas de entender. E assim, mas é perceptível essa questão do espelho, né? A biblioteca dos seus espelhos, a questão dos labirintos, da infinitude. E como os catálogos, né, das bibliotecas, né? Se existe um grande catálogo, assim, a biblioteca como uma enciclopédia, né? Os livros como uma grande enciclopédia. Então, assim, o conto do autor remete muito ao estilo dele escrever. Que assim o leitor fica procurando decifrar as informações que os narradores nos contos colocam ali. É difícil a gente procurar se de fato os livros que ele cita, os nomes que ele cita, se são existentes. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que são criados pelo autor. Então é bem interessante os catálogos que o autor faz, os catálogos, a narrativa do autor. E a gente fica assim, impressionado mesmo dessa questão do conhecimento como um grande conhecimento e na verdade não é um todo, né? É uma multiplicidade. Então, ele faz isso esse conto, né? Quis fazer leitura apenas desse conto porque ler o Borges é bem difícil. E assim, achei muito interessante. É um conto que indica a leitura. De fato, as questões que ele faz, né,
de como entender o conto do Borges, né? Se há uma história ou se há duas histórias dentro de um conto. Então é interessante assim pensar nisso. Então é um dos livros que eu acho interessante de ler. Esse conto eu escolhi porque é um dos contos interessantes do autor, e há outras histórias também. Então é isso, quis falar um pouco sobre o conto de Borges.